Olá, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mais uma vez estou aqui para falar do amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar da mulher adúltera, pouco sobre ela, vamos falar dos tempos de hoje. Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. Essas foram as palavras pronunciadas pelo homem mais íntegro e honesto que já passou nesta terra, louvado seja o nome do Senhor. Refiro-me à passagem bíblica que se encontra em João 8, 11, quando Jesus Cristo, ao ser indagado pelos fariseus a respeito de uma mulher que seria apedrejada, segundo as leis israelenses daquela época, com o intuito único e exclusivo de tentar denegrir os ensinamentos de Jesus Cristo e expô-lo ao ridículo. No entanto, diante de uma situação de testemunha, de tamanha pressão, Jesus Cristo, em sua divina paz e sabedoria, pronunciou a frase: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o que deixou todos aqueles que todos aqueles que condenavam aquela mulher que havia praticado adultério, sem força, nem tão pouco razão para condená-la. Aos poucos, todos que a condenavam saíram cabisbaixo. Depois que todos saíram, Jesus Cristo se aproximou e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os atuais momentos políticos e econômicos do Brasil e do mundo produzem características que, apesar de devidas proporções e época, detona grande semelhança com o histórico acontecimento bíblico, principalmente de cunho político. Refiro-me ao caos econômico e social aos que os países se encontram, louvado seja o nome do Senhor. E que passa todas as nações devido à falta de atitude por parte de poderes legislativos federais no sentido das prioridades, as questões que interferem diretamente na vida da população, como projeto que ameniza situações alarmantes que se encontram empresas e que se encontram todas as empresas que estão falindo e por todos os países, deixando uma quantidade enorme de famílias desempregadas por toda a federação, por todo o mundo. Pessoas que estão morrendo de fome, passando fome, frio, incalculável tanto tamanho. Enquanto isso, parlamentares e presidentes e tudo mais, que também se encontram atolados até o pescoço em desvio de verba e autos de corrupções que são inclusive parte de objeto de investigação do Ministério Público Federal, une-se com o objetivo único e exclusivo, ou seja, apedrejar o governo federal ou incitar a população a pedir nas ruas impeachment, a pedir caçar o mandato de fulano, beltrano, cicrano, beltrano. Utiliza de todas as forças e poderes que possui de forma quase alucinada em uma corrida desenfreada contra o tempo, de forma que jamais nenhum deles fez até hoje por nenhum projeto-lei que viesse favorecer a população do mundo. Meus amados, aqui nós estamos falando desses homens que correm desenfreados, que vivem, enquanto o Brasil está pegando fogo com quase 500 mil. Vamos supor no Brasil, que nós moramos no Brasil, né? Mas o mundo todo, vamos supor. Uma dessas é o Brasil. Exemplo é o Brasil, que está com quase 500 mil de mortos. Enquanto isso, tem CPI, tem isso, aquilo, outro. As pessoas ficam nas ruas, tanto lado A como lado B, ficam nas ruas. Uns pedem impeachment, outros ficam agredindo verbalmente e agredindo fisicamente, eu não sei. Mas isso é
Isso é deprimente, é deplorável, porque enquanto nós estamos sofrendo por causa da pandemia, enquanto nós deveríamos estar orando para que Deus cesse a praga que está no mundo, as pessoas ficam brigando, caçando com o que achar, coisas para ficar criticando, denigrindo a imagem do outro, em vez de ficar se unirem, em vez de procurarem fazer as pazes, em vez de procurarem achar uma saída, uma solução para aquilo ali, todo mundo junto. Porque a solução é Jesus Cristo, não há outra. A vacina não é solução, a solução é Jesus Cristo. Nós temos que tomar vacina? Temos, porque ela é uma das coisas que vai diminuir, mas é uma praga permitida por Deus. E essa praga só vai acabar quando todo mundo, globalizado, pedir perdão pelos seus pecados. Porque do grande ao pequeno somos pecadores, nós sabemos disso. E os grandes que estão lá em cima, nos poder, são os piores, porque vivem roubando, matando, denigrindo, falando mal de uns aos outros, sabe? Hoje vê que acaba com um, na mesma horinha depois, com menos de um ano depois, já está com ele de novo, fazendo as mesmas coisas que ele, e assim vice-versa. Meus amados, se não tiver um quieta, eu não sei onde vamos parar, porque se vocês não se arrepender do fundo do coração, todos que estão, se você não se arrepender, vocês não vai acabar com a pandemia. Nós vamos ver produzindo vacina direto, e gastando sempre, e o fim da pandemia nada. Vamos tomar vacinas por um determinado período, porque se continuar com o pecado, continuar com a imundície de negócio de CPI, de isso, daquilo outro, de fulano é isso, fulano é aquilo, por que não vamos se unir e fazer a vontade de Deus e tentar caçar o melhor para o pobre necessitado, para a pessoa que é nosso irmão? Meus amados, como se essa atitude de vingança fosse a solução para que a enfraquecida economia nacional ou mundial. Não sou partidário de nenhum dos atuais partidos políticos, seja de situações de oposição. No entanto, fazendo uma análise consciente do momento atual, vejo que esta não é a única e nem tão pouco a melhor opção para os países que vivem brigando hoje em dia por causa de qualquer coisa, que vive caçando um probleminha desse tamanhozinho para incriminar fulano e cicrano, beltrano. Já que no momento não vejo entre os atuais sucessores nenhum que esteja livre do mesmo pecado, com moral suficiente para condenar, nem tampouco assumir o atual governo ou qualquer outra entidade que eu não sei qual. Meus amados, enquanto vocês não se derem as mãos e não fizerem as pazes e não se ajoelhar pedindo perdão a Deus, não cessa a praga da pandemia. É uma praga permitida por Deus, assim como foi aquela no Egito naquele tempo, onde todos se reuniram numa só paz e clamaram numa só voz por Jesus Cristo, por Deus, que ele veio e enviou o servo dele, Moisés e Arão, para livrar o povo das pragas, para livrar o povo da escravidão. Lembra das 10 pragas do Egito? Pois enquanto não acontecer, enquanto o povo não se quebrantar, não rasgar o coração para Deus e pedir perdão, presidente, senado e ministério público e mais e não sei mais quem, entendeu? Enquanto não rasgar o coração para Deus, não tem nada, nada vai acabar. Vai ficar exatamente assim, diminuindo, vai e vem. Porque isso é uma praga permitida por Deus. E somente Jesus Cristo poderá dar cabo da fim nela, em nome de Jesus. Então tá, espero que vocês tenham tirado algum proveito desse mini estudo e que seja proveitoso para vocês, em nome de Jesus. Fique com Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.